Ô André, inclusive, né, a gente tem falado bastante desses movimentos. Nas últimas semanas, nós conversamos sobre os movimentos do petróleo, todo o cenário geopolítico pesando bastante, né, na precificação. O petróleo num movimento de queda, teve uma tensão mais forte ali no Oriente Médio, os preços chegaram a disparar e agora a gente vê um recuo. Hoje até praticamente no 0 a 0, depois de uma queda forte de ontem. Queria entender um pouco da sua visão, né? Esse cenário tende a trazer mais implicações, mais pressões sobre o preço do petróleo e, claro, consequentemente, o que a gente pode ver, né, nesse cenário para o petróleo, para as empresas, como que esse cenário acaba trazendo implicações para os investidores. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico do petróleo, porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E no final das contas, apesar de eu gostar muito de fazer essa análise macroeconômica dos mercados, juros, inflação, né? E também nos últimos anos a questão geopolítica, até por conta dos conflitos na Ucrânia, conflitos lá no Oriente Médio. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de mercado é que o mercado ele vai ter, seja qual for o mercado de commodities, de juros, de ações, de moedas, ele tem os seus movimentos baseados, obviamente, nos fundamentos daquele mercado, daquele ativo, né? Ele tem os movimentos maiores, né? A direção maior baseado nisso, nos fundamentos, mas o dia a dia é baseado, na minha opinião, é uma fé que eu tenho, né? Acho que dá para usar essa palavra, é uma crença, mas baseado também em mais de 150 anos de estudos, é na análise técnica, né? Os preços são muito técnicos, e quanto maior o mercado, mais técnico ele é. Então, o petróleo, vocês estão vendo aí na tela, como as commodities e as moedas, ele costuma muito, né, nas tendências, deixa eu até botar aqui as médias móveis para vocês terem uma ideia das direções atualmente do petróleo, ele costuma muito, dentro das tendências, corrigir em retrações de Fibonacci. Eu sei que a análise técnica no Brasil não é, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, infelizmente não é uma unanimidade, tá? Talvez pelo pouco tempo de uso aqui no Brasil, mas ele é uma ferramenta usada desde o século XIX. O Wall Street Journal, o índice Dow Jones, tudo isso veio da análise técnica, só para vocês terem uma ideia. E o Fibonacci desde os anos 30 e 40, né? Então, estamos falando de quase 100 anos. Mas fizeram backtests anteriormente e funcionava. Por que eu estou perdendo tempo explicando isso? Porque realmente eu acredito, todo o meu histórico, toda a minha taxa de acerto, todos os meus resultados financeiros vieram do uso dessa ferramenta. Então eu sei que commodities trabalha muito com FIBO, assim como com as moedas, dólar, por exemplo, que eu opero bastante. Então, aqui a gente teve então esta queda de baixa e a gente viu o petróleo subindo, né, até essa retração. Ela tá até invertida aqui agora. Eu vou até desinverter ela aqui ao vivo. Propriedades, inverter. Pronto. Até a retração de 61,8, tá? E aí ela veio, ficou aqui, inclusive hoje em dia, é até um termo que eu acho que eu já usava antes, mas hoje em dia acho que pega até mal, mas eu já me acostumei a chamar essa região aqui, né, que é onde fica bem mais complicados os movimentos, menos tendenciosos, né? Eu chamava sempre isso aqui de faixa de Gaza. Então a gente viu que ele, depois de cravar o 61,8, ele veio aqui na faixa de Gaza, fez essa mínima, inclusive, né? Essa mínima a gente pode, ele veio buscar, ele invadiu, ele saiu da faixa de Gaza, mas voltou depois para dentro, ele veio buscar esse topinho aqui, tá? Esse topinho aqui do gráfico diário, tá? Veio buscar esse pivô, a cabeça do pivô de alta e voltou para a faixa de Gaza. E aí ele perdeu a faixa de Gaza e aí eu projetei os alvos. Projetei os alvos e aí ele veio cravar exatamente, né, como vocês podem ver aqui, e isso aqui é um estudo que não foi feito hoje, foi feito há semanas atrás, tá? Ele veio cravar, ó, o primeiro alvo de Fibo, e aí veio testar novamente a faixa de Gaza
e agora ele cravou, praticamente quase cravou ontem, mas cravou hoje, a mínima de hoje, no segundo alvo de Fibo, tá? Cravou e veio tentar testar aqui o primeiro alvo, mas acabou novamente segurando, né, nesse fundinho aqui, nesse pequeno fundo aqui, tá? Então, aqui foi a máxima exatamente, deixa eu até novamente aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá aqui, veio testar e voltou a cair. Então, a tendência do petróleo, claramente, conforme vocês podem ver aqui, né, é uma tendência, ó, meio que de baixa, uma tendência primária meio de baixa, né, meio flat, meio de baixa, não está com uma curva muito acentuada, mas a gente vê uma tendência de baixa aqui secundária, tá? E depois dessa alta aqui, até por conta de Oriente Médio, né? A gente está falando aqui, o ataque do Irã foi em 1º de outubro, né? Então a gente vê boa parte de outubro o petróleo subindo, mas conforme a retaliação de Israel não veio, né? E também as entrevistas do Biden, etc., né? Pedindo para não atacar a rede de petróleo iraniana, o, o porto, né? Onde exporta 90% do petróleo iraniano, né, ali no Golfo Pérsico, que levaria com certeza o Irã a fechar ali o Estreito de Hormuz, aí com isso também interrompendo a exportação de petróleo da Arábia Saudita, 30% do petróleo do mundo passa ali, né? E quem ia ficar muito irritado com isso, além do próprio Estados Unidos e Europa, por conta da inflação que isso causaria, inflação essa que o pessoal vem penando para abaixar, né? Imagina o petróleo acima de 100, 150 dólares, talvez 120, né? Ou seja, e a China, né? A China também ia ficar bastante irritada, uma vez que o petróleo chinês, o petróleo importado pela China, vem basicamente da Arábia Saudita, do Irã e da Rússia. Então, acabou que o Netanyahu acabou optando por atacar as indústrias, né, de drones e mísseis iranianos, que realmente é o que tem sido utilizado aí pelos proxies terroristas do Irã, né, afetando, então, nesse caso, inclusive a Rússia. Então, com isso, quando eu vi isso na sexta-feira à noite, falei, cara, segunda-feira, petróleo, na verdade, domingo à noite, petróleo abre derretendo. E dito e feito, a gente chegou a ter essa queda de mais de 6% no petróleo na segunda-feira, tá? E agora, ou seja, ajustou a não retaliação de Israel em cima da indústria petrolífera iraniana. Mas agora, com esse movimento muito técnico, a tendência de baixa, a expectativa é o petróleo agora, se perder aqui os 665 pontos, né? Não é o valor do Brent, aqui é um índice que eu tenho aqui no Profit do índice Dow Jones para o Brent, mas se vocês olharem, o movimento é exatamente do preço do Brent, tá? Aqui é um índice. Posso até mostrar aqui a cotação, usando aqui o Black Arrow, que também é da Nelogica, tá? Que é para mercados internacionais, tá abrindo aqui, mas o gráfico é o mesmo. Estamos falando de cotação mesmo, tá? Então tá aqui, inclusive, ó, o SP500, né, corrigindo do 61,8 depois desses jolts, aqui no gráfico de 1 hora. Reparem que ele corrigiu aqui 61,8, corrigiu de novo 61,8 e veio aqui de novo no 61,8, só para ilustrar, já que abriu aqui nessa tela. Mas está aqui o Brent, tá? Então, ele perdendo aqui essa região dos 70 dólares e 50, ele tem alvo no 67,80, terceiro alvo. Ou nesse fundo aqui, no 68,50, diferença aí de $1, tá? $1 aí o barril. Então, tecnicamente, tudo indica que o petróleo ele vai vir buscar exatamente esse patamar aqui de preço, esse fundo aqui, o fundo de setembro de 2024, né? Pelo menos é o que tudo indica, já que a coisa, a princípio, próprio Irã, depois dos ataques, apesar do ministro do Irã, das relações exteriores, de ter dito que ia retaliar, etc., mas logo depois dos ataques, os próprios iranianos foram urgentes em procurar algum intermediário internacional, né? Não sei se foi na ONU ou algum outro canal de comunicação com Israel, para dizer que não iria retaliar. Tipo assim, então estamos quites. Então a tendência, se o OPEP não fizer
nenhuma ameaça de corte de produção por conta de queda de preços, o petróleo deve buscar aí a região, deixa eu pegar, não em pontos, pegar novamente em preço, a região aqui dos 68 dólares 50 o barril, 67,80, né? Esse aqui seria o alvo. Mas para isso tem que perder o patamar de 70 e 53, que é praticamente também esse fundo aqui de outubro antes do ataque a Israel pelo Irã.